Pronto. Então, vamos iniciar, né, a nossa web aula, né? Especificamente hoje nós vamos tratar, né, do planejamento, mais um ramo, né, de estudo da didática, né? E rememorando, né, a gente já compreende a didática como um ramo do estudo prático da pedagogia, né? Lembrando que quando a gente fala de didática, a gente pensa em diversas dimensões, né? Em diversas pluralizações da esfera educacional, né? A educação em geral, com um propósito maior, com concepções de homem, né? De formação, de desejo, de singularidade, de coletividade. Depois a gente parte especificamente para a pedagogia enquanto ramo do conhecimento que se dedica aos estudos, né, do processo educativo, do ato educativo em si. E lembrando que esse ato educativo, né, nós temos aí diversas disciplinas, né, ou saberes curriculares, dentre eles a didática, né, fazendo uma relação entre teoria e prática, ou seja, as teorias educacionais, né, no qual nos apropriamos ao longo dos nossos estudos, em especial a psicologia, a filosofia, a história, a sociologia, que são campos disciplinares, né, conhecimentos que agregam para a formulação das principais teorias que utilizamos no campo educacional. E a partir disso nós temos a didática, que é aquela que faz uma interseção entre essas teorias e a viabilidade delas na prática, o exercício na prática, né? E tivemos a oportunidade de compreender um pouco a concepção de didática, estudar a didática com seu principal objeto de estudo, que é o processo ensino-aprendizagem, a importância da didática hoje no trabalho educativo, de que forma podemos compreender a didática ao longo do tempo, né? Os principais teóricos que tratam a didática como um campo de conhecimento muito fortificado e que dá base ao trabalho docente em especial, né? E que não devemos pensar a didática em algo separado do seu objeto de estudo. No caso, eu não tenho como conceber somente o ensino ou a aprendizagem, né? É um fato indissociável. Então, dando continuidade, né, aos estudos da didática como campo de conhecimento, nós temos o planejamento, né, uma ferramenta muito importante para a prática pedagógica. Ela articula, né, todos os elementos necessários para que se aconteça o ato educativo em si, né, e é nessa perspectiva hoje que a nossa aula, né, a nossa conversa, vai se configurar, né, no estudo propriamente dito da didática, em especial do planejamento. Bom, quando falamos, né, do planejamento, né, não tem como nós não fazermos algumas associações do senso comum, né, que são muito vivenciados no nosso campo de atuação, né? E o que nós escutamos, em especial dos professores, né, quando falamos de planejamento, quando a escola faz movimentos, organiza encontros, né, de planejamento com os professores, né? Então, é muito comum nós escutarmos, né, que os professores apresentam uma certa resistência a esse tipo de trabalho, né, com o planejamento, porque eles acreditam que o planejamento dá muito trabalho, que não tem efeito, que é algo muito burocrático, que é só um ato de preenchimento de formulários, né, para se cumprir meramente requisitos burocráticos impostos pela escola ou pela secretaria, enfim. Tem professores que não utilizam o planejamento como uma ferramenta reflexiva do seu trabalho, então vai se reproduzindo esses planejamentos ano após ano, sem nenhuma reflexão,
sem nenhum propósito educativo, tá? E também na perspectiva de que o que estão planejando, né, não é viável, não é possível, né, ser executado, né? E diante, né, dessas negativas, reflexivas, né, dos professores em torno do planejamento, né, cabe a nós nesse momento, né, de formação inicial, né, pensar por que os professores percebem e apresentam essas atitudes, né, diante do planejamento do trabalho pedagógico, né? Então, são diversas as situações que levam os professores a pensarem que o planejamento não é uma ferramenta do trabalho educativo, né? Principalmente quando a gente observa, por exemplo, professores que trabalham com várias turmas ou que trabalham em vários locais de ensino, de estabelecimento de ensino, e aí eles vão usar o jargão de que a carga horária do trabalho é muito extensa e por conta disso apresentam dificuldades ou resistências em elaborar os seus planejamentos, os seus planos de aula. Outros vão alegar que a escola é muito conteudista e que por conta disso não há necessidade de se elaborar planejamentos, haja vista que é só reprodução de conteúdos, então é algo muito mecanizado, uma ação muito mecânica, muito repetitiva e que pela experiência dele, ele já consegue dar conta sem precisar formular grandes planos para isso. Nós temos aqueles professores que têm a falta de compromisso com a sua prática docente, né, com o objetivo principal do seu trabalho, né, da sua ação profissional e que por conta disso não querem exercer de fato, né, um dos atrativos do trabalho docente, que é o planejamento. Isso inclusive, né, a gente vai ter oportunidade para discutir posteriormente, é obrigatório por lei o professor elaborar o seu plano de ensino. Né? Então tem um artigo resguardado na LDB, né, que força de fato, né, se for empregar a palavra, para que o professor cumpra o seu ato educativo com uma das ferramentas de trabalho que é o planejamento. Né? Então a gente tem essa falta de compromisso, né, de percepção dos professores em relação à obrigatoriedade, né, do planejamento. Tem aqueles professores que têm dificuldade de trabalho coletivo, porque o planejamento em si ele envolve uma ação colaborativa da escola, não é um ato meramente isolado, como nós vamos compreender ao longo dessa aula. Então tem alguns professores que individualizam o trabalho, né, do ato de planejar e apresentam então resistências quando se organiza, por exemplo, encontros para o planejamento nesse sentido. Tem professores que fazem planejamento e executam totalmente situações alheias ao que foi planejado. Então o professor planejou A e está dando B, por exemplo, né? Então trabalham de uma forma muito alheia à realidade da escola, ao propósito educativo, aquilo que ele mesmo refletiu e materializou no plano, no registro escrito, né? Então tem essas ambiguidades do trabalho docente. E tem aqueles professores que acreditam que o planejamento é meramente uma tarefa de preencher formulários e papeladas, sem nenhum tipo de vínculo com sua prática. Então vê mais uma situação de obrigatoriedade em preencher, né, esse documento normativo que é o planejamento, né, nas suas práticas, né? E quem traz essas percepções é a professora da Universidade Estadual de Londrina, a professora Edilaine Vagulha, né? Inclusive ela tem um artigo publicado no livro, né, em 2011, que ela detalha essas situações cômicas, né, que são percebidas dos professores, né, durante o exercício da docência. Mais adiante, eu gostaria também de trazer a vocês uma reflexão do professor José Serge Funari, né? Na prática docente atual, o planejamento tem se reduzido à atividade em que o professor preenche e entrega à secretaria da escola um formulário, né? Então, isso é universal, já acontece ao longo da história da educação. O planejamento ainda é uma ferramenta tecnológica que os professores não conseguem, a grande maioria, né, perceber a sua importância para o seu exercício e o seu crescimento, desenvolvimento profissional, fora que o planejamento, quando bem elaborado,
né, quando bem aplicado, né, e quando constituído como uma ação educativa, né, que reverbera no processo de ensino-aprendizagem, traz significativas progressões, né, no desenvolvimento do aluno. Então, enquanto o professor ainda tiver essa visão reducionista do planejamento como um ato de somente preencher documentos e entregar, né, ao coordenador pedagógico ou à secretaria da escola para que seja arquivado, né, é tudo um processo em cadeia, porque o professor ele pensa no planejamento, pensando que ninguém vai olhar, ninguém vai validar, ninguém vai dar feedback, né, e somente faz por cumprir uma exigência, por conta de uma possível fiscalização do conselho, uma inspeção escolar, por exemplo, que pode acontecer na escola, porque o planejamento é um documento obrigatório, né, dentro de vários documentos exigidos, né, pela legislação, pelas diretrizes que organizam o trabalho educativo, né, então não se há um trabalho contínuo e reflexivo sobre o planejamento, desde quem elabora, de quem se apropria, até as outras instâncias, por exemplo, da gestão escolar também, como uma forma de não valorizar, né, aquilo que se é produzido, né, porque isso é uma materialidade intelectual do professor, né, assim como você valoriza elementos significativos do espaço educativo, como o livro didático, como um recurso pedagógico, um recurso tecnológico, a merenda escolar, né, o prédio, a estrutura física, o planejamento também deve ser valorizado na sua materialidade, porque ali é uma produção intelectual do professor. É praticamente ali que a gente consegue visualizar se o professor de fato desenvolve a sua excelência do seu trabalho pelo planejamento. Às vezes não há necessidade de você assistir uma boa aula, como a gente discutiu muito na aula introdutória de didática, pensando que didática é aquele professor que trabalha muito bem, que tem uma boa didática, que expõe uma boa aula, mas para chegar naquele nível, né, perpassa por uma situação, né, que necessita ser refletida, conduzida, elaborada. Então o planejamento, né, cumpre essa finalidade, né? E voltando à citação do professor Fusari, né, o planejamento é previamente padronizado e diagramado, né? Então ele traz que boa parte das escolas padroniza esse documento, independente da realidade do professor, do campo de conhecimento, né, que é da disciplina, da realidade daquela escola. E aí porque viu esse modelo na internet, ou porque viu esse modelo numa escola X, ou porque viu esse modelo numa escola top de referência. E aí traz um formulário diagramado para que o professor possa preencher, né, com pontos, né, muito subjetivos para o trabalho do professor, e que quando esses pontos subjetivos não são bem refletidos, transforma-se nesse documento burocrático, propriamente dito, né? E aí nós temos, né, a seguinte reflexão, né? Qual a importância do planejamento? O que significa para você o planejamento, né? Para mim, enquanto professora, né, significa uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta que vai empoderar a minha prática docente. Então, para eu chegar a esse nível de organização, de materiais, de apropriação do saber, né, de formas de expor, de dialogar, né, esses conhecimentos científicos que já foram produzidos, né, que são acumulados no campo educacional, eu preciso ancorar esses processos de uma forma organizada. Então, para mim, o planejamento tem uma importância de empoderamento da minha prática docente, e aquilo que reflete de fato o profissional que eu sou, né? E aí eu trago para vocês a imagem, né, para que vocês possam comparar, por exemplo, né, trazendo a seguinte afirmação, né? Acredite, planejar, gerir, né, e ter uma mentalidade adaptável é importante, porque o planejamento, ele é um processo, e quando a gente pensa em processo, a gente pensa em etapas, e as etapas, elas precisam atingir os seus objetivos, atingir a sua intencionalidade, senão eu não vou conseguir de fato, né, executar aquilo que está sendo proposto para mim. E planejar no campo educacional é algo muito complexo, porque não é só eu pensar num determinado conteúdo, pensar numa forma de exposição desse conteúdo, numa atividade por aluno, né, e como
eu vou organizar isso dentro de um tempo cronológico, né? Eu preciso pensar nessa situação para além desses pressupostos obrigatórios, mas que não se reduzem meramente a um ato de transmissão de conhecimento propriamente dito, ok? E agora eu gostaria de uma interação com vocês nas próximas imagens, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Visualizando essa imagem, né, o que vocês conseguem extrair a nível de contexto a partir desta observação? O que vocês conseguem evidenciar, né? Por exemplo, essa organização da sala remete ao que para vocês? A forma como os alunos estão dispostos, né? O que eles seguram, os objetos, né? O que esse ambiente, a forma como ele está organizado, né, remete a vocês? Vamos lá, estou aguardando a interação com vocês. Podem abrir o áudio, podem lançar as observações no chat. Estou aqui acompanhando. Professora, bem nesse momento já entra um pouquinho da tendência pedagógica, né? Pode ser. Pode ser. Aí vem lá pela fase do tradicionalismo, né? Isso. É um formato de uma escolarização tradicional que se perpetua já há séculos, né? Que a gente observa os alunos organizados, enfileirados, quietos, né? Sem praticamente se mexer numa única postura, por exemplo. Né? O que mais? E avançando um pouco mais nessa imagem, o que a gente pode evidenciar, né, para que se chegue a esse nível de contexto, de estruturação, né? A gente pode pensar que essa aula foi organizada, né, para que atendesse um objetivo, né? Por exemplo, né, a Raquel está falando, né, que nesse tipo de imagem o professor é o centro. E de fato, nessa imagem como ele está disposto, é a centralidade de todo o ato educativo, né? O que mais que a gente consegue observar? Os recursos, por exemplo, que são utilizados. O que a gente pode evidenciar? O Júlio está contribuindo aqui com a gente, né? Ele diz que essa forma de organização é sempre ligada à escola tradicional. Isso é verdade, né? Até hoje, essa forma é muito utilizada, né? Muito praticada e muito planejada, né? Na opinião dele, nem sempre esse modelo, né, de colocar os alunos numa mesma forma, né, significa uma boa aula. É verdade. A gente vai compreender ao longo da aula de hoje que você pode utilizar, né, um repertório, uma concepção pedagógica, por exemplo, da linha tradicional, da pedagogia liberal tradicional, mas de repente fazendo, né, o que eu disse na aula anterior, uma salada mista, né, de tendências, mas que essa organização que remete muito à pedagogia liberal tradicional, ela pode, né, se contrapor quando, por exemplo, eu pratico um diálogo com os meus alunos nessa sala, nesse formato de sala, por exemplo, mas trazendo os alunos na centralidade da aula, por exemplo. Mônica, entra aí na web, Mônica. Né, a gente vê aqui repetição de conteúdo, né? O conteúdo é a tabuada, né? O campo do conhecimento é a matemática, o conteúdo é a tabuada, a professora repete, então o método que ela utiliza é a repetição, né, do conteúdo, e os alunos, nesse sentido, anotando essas produções, né, e a gente vê meramente aí a reprodução, né, dessas observações que a professora vem dialogando. E quando a gente vê essa imagem, né, o que a gente pode observar desse contexto?
a Francinara diz que ela observa a interação entre os alunos. Né? Quando ela olha essa imagem, ela vê a interação dos alunos. E se a gente ampliar um pouco mais, a gente já vê aí uma disposição do quê? De quais elementos que a gente consegue observar? Aprendizagem coletiva, isso, né? E quando a gente se reporta a esse tipo de aprendizagem, a gente pode pensar, por exemplo, na tendência progressista, libertadora ou a libertária, por exemplo, né? Onde os alunos são centralidades, a partir dos discursos e dos diálogos que eles produzem, é que fomentam a valorização do conhecimento, do conteúdo, a interação entre as partes, não é só partindo do aluno, mas também do professor, né? Por exemplo, na pedagogia libertadora de Paulo Freire, o professor ele é um animador, na pedagogia libertária, o professor ele é um mediador, né? Ali um articulador, na verdade, né? E na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o professor ele é mediador, né? Então, dependendo do ponto de vista que você observa, né, você consegue identificar, por exemplo, tendências, né, concepções de educação, forma de organização de ensino. E lógico, a influência do planejamento para esses dois contextos de aula, uma aula expositiva e uma aula interativa, né, como o Júnior colocou aqui, né, uma aula interativa, né, é de fundamental importância a gente pensar de que forma foram pensados esses contextos. E aí o planejamento entra como o principal articulador desses contextos, né, que a gente consegue, de fato, né, observar. Né? Então, a gente vê recursos utilizados nesse espaço. Quais são os recursos? Estão espalhados entre os alunos. Eu posso identificar o quadro, recursos nas mãos dos alunos, não centralizados no professor, né? Posso observar essa interatividade, né? As carteiras organizadas para que se possa promover trabalho coletivo entre os alunos, né? O professor, né, se mobilizando nesse espaço, até a forma como ele anda nesse espaço, eu preciso planejar nesse sentido. Né? Se eu for promover uma aula interativa, até a forma como eu vou me dispor na interação com esses alunos, andando pelo espaço, eu preciso pensar. Né? E aí eu apresento a vocês o seguinte, que o elemento fundamental para esse tipo de organização, né, do trabalho pedagógico, né, é o currículo, né? Porque é a partir da concepção de currículo que envolve a concepção da educação, de sociedade, daquilo que se deseja formar, né? Se é para a luta de classes, se é para a reprodução, né? Que tipo de organização, né, esse currículo apresenta, trazendo os elementos pressupostos do ato educativo, que é o conteúdo, né, que é a percepção pedagógica, a concepção pedagógica, o ideário social, como a gente bem estudou na disciplina de currículo, a gente vai compreender que o planejamento necessita, né, desse viés do currículo. E o currículo é o primeiro nível de planejamento dentro da escola, né, que dá essa expressividade da proposta educativa, né, que se estabelece os objetivos, né, que vai se desdobrar em outros objetivos, né? Você tem aquele objetivo macro principal que vai se desdobrar em outros objetivos específicos. Então é o currículo que vai orientar essas ações, né, dos educadores envolvidos, seja eles no mesmo espaço ou no mesmo programa, né? E aí Júnior coloca o seguinte, né, que ele gostaria que eu falasse um pouco a respeito do planejamento junto à comunidade onde o aluno está inserido. Bom, o planejamento, né, que envolve a comunidade é o que nós chamamos, né, dentro dos níveis de planejamento, que é o que a gente vai estudar aqui, que é o projeto político-pedagógico da escola. Eu acredito que esse tipo de planejamento, né, que se torna a identidade da escola, é o principal elemento condutor da coletividade, onde a gente consegue envolver a participação dos alunos, consegue envolver a participação dos outros profissionais da escola, dos pais,
né, de outras instâncias da educação, como a secretaria, a rede de ensino, a própria comunidade, as parcerias que são traçadas com a comunidade. Então, esse tipo de planejamento é o que a gente chama de projeto pedagógico, projeto educativo, né? Aquele que a gente vai observar aqui quando a gente for falar dos níveis de planejamento, é aquele que a gente consegue envolver o maior número de sujeitos no ato do planejamento, tá? E aí, pessoal, o foco central do planejamento, né, tem que levar em consideração o conteúdo escolar, que deve ser definido a partir do cotidiano dos alunos, do cotidiano da escola, né, das diretrizes de orientação do trabalho, né, que esses conteúdos, né, possam, né, possibilitar, promover uma transformação do que está sendo vivido ou do que já foi vivido e que necessita ser transformado, né. Eu não posso hoje pensar num conteúdo tabuada, né, e pensar, bom, mas o que tem a ver a tabuada com o cotidiano do aluno, né? O que a tabuada vai promover a nível de transformação dentro daquele espaço educativo, né? Então, eu não posso pensar mecanicamente na tabuada como uma obrigatoriedade dos alunos decorarem, propriamente dito, o que está sendo proposto, mas que precisa fazer sentido. E que se não está fazendo sentido, precisa ser transformado para que se faça sentido. Que para o aluno compreender que é muito mais prático ele fazer a multiplicação de 2 números do que ele fazer uma adição de vários números, por exemplo. Que isso ganha em praticidade. Que é muito mais prático eu pensar, né, numa multiplicação, que eu estou comprando 3 pacotes de açúcar a R$5 e que multiplicar 3 vezes 5 eu vou pagar R$15, do que eu pensar, somar 3 vezes o mesmo número para que eu chegue ao mesmo resultado, né? Então, é o que a gente se propõe a fazer, né, com esse conteúdo, né? E dá a oportunidade de construção significativa, né? É o que a gente fala de conhecimento significativo, que faça sentido para o aluno. E aí, quando a gente se reporta às teorias de aprendizagem, elas vão auxiliar a gente sobremaneira a compreender a construção do conhecimento significativo a partir da vertente de trabalho daquele espaço educativo. Porque o professor ele vai estar dentro de um espaço educativo, mas ele não pode estar alheio às concepções que a escola, propriamente dita, deseja, né? Idealiza como formação de sujeito, né? E a gente compreendeu muito bem isso quando a gente estudou algumas disciplinas, por exemplo, né? Com a própria didática em tendências pedagógicas, que a forma, a concepção de educação e de pedagogia que a escola defende interfere sobremaneira no trabalho docente, né? E aí envolve todos esses elementos. E aí a gente também precisa pensar que planejamento é uma ação, tá? Planejamento é a sistematização do pensamento com a ação. E aí a gente tem diversos autores que auxiliam a gente, né, nessa compreensão. E esses autores foram muito bem colocados, né, no material de apoio de vocês, nos slides que falam só de planejamento. Então a gente tem ali algumas concepções de planejamento de Danilo Gandin, de Celso Vasconcelos, José Carlos Libânio, da professora Ilma Passos Viega, da própria professora Edilaine Vagula, né? Então são alguns pensadores da contemporaneidade brasileira que trazem alguns conceitos, né, sobre planejamento, e é interessante nós apropriarmos desses conceitos para que a gente possa fazer a primeira ruptura, né, quando fala-se de planejamento, que é uma ferramenta sem sentido, uma ferramenta burocrática, né? Então, é necessário que nos apropriamos disso. Mas também é necessário compreender que planejamento é um processo, tá? Por que que é um processo? Porque ele envolve uma análise contínua entre a realidade,
entre as condições, né, do local, do espaço, das alternativas que se constituem naquele ambiente, naquela realidade, das soluções propostas, né, que eu posso contribuir para o êxito do processo ensino-aprendizagem, principalmente quando eu penso em tomadas de decisão. Planejamento é um constante tomar decisões. Eu vou trabalhar tabuada, eu preciso tomar decisões para que eu, de fato, atinja o objetivo, que é os alunos compreenderem a importância da tabuada, como se calcula os números utilizando a tabuada, como eu chego aos resultados, como eu aplico isso no cotidiano, né? Então, eu preciso tomar várias decisões para que eu chegue a esse objetivo, né? Então, o planejamento ele é considerado como um processo. E quando eu penso em planejamento, eu também penso nos níveis de planejamento. O planejamento no campo educacional, ele se divide propriamente dito em 3 esferas. Eu tenho planejamento a nível educacional quando eu penso numa organização dos entes, né, na participação do Estado propriamente dito. Né? Então, o planejamento educacional é o de maior abrangência, porque ele vai envolver todo o sistema educativo brasileiro. Né? Então, envolve desde a participação da União, né, do Estado Federativo, né, do governo federal, que tem a obrigação de elaborar as diretrizes nacionais, como o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curricular, as diretrizes curriculares nacionais, os parâmetros curriculares nacionais, as legislações vigentes que se aplicam a todos os espaços educativos, independente da sua localidade, tá? E também nós temos as participações, né, que é o que a gente chama de participação colaborativa, os entes federativos, né, o trabalho de Estado, de união Estado-município. Então, eu também tenho o Estado e os municípios envolvidos nessa esfera, né? Então, quando a gente pensa em planejamento educacional, a gente vai se reportar mais para as legislações, para as políticas educacionais, para uma organização macro do sistema educativo, tá? E isso é garantido nos artigos 9, 10 e 11 da LDB, né? A gente vai ter uma outra disciplina de políticas educacionais e a gente vai estudar isso com maior profundidade. Pensando no outro nível de planejamento, nós temos aquele que atende à esfera escolar, né? Então, o planejamento escolar é aquele de responsabilidades das instituições de ensino. É o planejamento global da escola propriamente dito, tá? É aquilo que vai ganhar materialidade na execução, tá? Na elaboração. É aquilo, Júnior, que você me perguntou, que tipo de planejamento eu posso envolver os alunos, eu posso envolver a comunidade educativa, né? Que é o que a gente chama de projeto político-pedagógico, por exemplo. É onde as escolas montam as suas estruturas, as suas matrizes curriculares, a partir das orientações macros que são oriundos das secretarias de educação, do Estado, do governo, e que vão materializar isso através das suas matrizes curriculares, né, de acordo com os seus livros, com os seus materiais didáticos, né, e um dos elementos, né, mais importantes desse nível de planejamento é o projeto político-pedagógico, mas a gente não tem só o projeto político-pedagógico, né? A gente tem o regimento escolar, né? A gente também tem os projetos educativos, aquelas escolas que valorizam muito o trabalho de pedagogia do projeto, por exemplo. Então, ali se constituem todos os projetos que a escola desenvolve ao longo do ano. São os planos de ações que a escola organiza anualmente com as suas equipes, ou seja, o que é aquilo que elas desejam alcançar a curto, médio e longo prazo, tá? Então, se envolve nesse nível de planejamento. E dentro desse nível de planejamento, né, a escola ela vai elaborar a sua proposta levando em consideração algumas dimensões que é de suma importância a gente compreender. Quando a escola se propõe a montar o seu projeto pedagógico, né, o seu PPP, ela precisa levar em consideração 4 dimensões.
a dimensão administrativa, a dimensão financeira, a dimensão pedagógica e a de recursos humanos. Então, sempre que ela vai se propor a organizar o seu planejamento a nível de escola, ela necessita levar esses itens em consideração. Já pensando no nível de planejamento, né, mais próximo do professor, é aquele que ele literalmente lida no seu cotidiano, nós temos o planejamento de ensino. Então, o planejamento de ensino é uma atividade, um exercício que é atribuído aos professores. Lógico, além deles participarem do nível anterior, que é o escolar, que é um movimento da escola e eles precisam participar no planejamento escolar, mas no planejamento de ensino é onde propriamente os professores vão elaborar e vão cumprir os seus planos de trabalho, né? E aí, como eu disse para vocês, o artigo da LDB, né, que é o artigo 13, traz a obrigatoriedade do professor elaborar os seus planos de ensino, tá? Então, ele vai elaborar os seus projetos disciplinares específicos da sua disciplina, da sua área de conhecimento, né, do seu campo de atuação, os seus planos de aula, que é aquele que ele vai pensar em executar no cotidiano, no dia a dia letivo, né, aonde ele vai materializar suas propostas de ensino e aprendizagem com os seus alunos, tá? Aquilo que ele pode ganhar de interdisciplinaridade, né, com outros campos de conhecimento, né? Então, propriamente dito, nós temos o plano de ensino, né, como aquele mais próximo do professor. E aí, como eu disse para vocês, né, o planejamento educacional é aquele que se trata das políticas educacionais, né, aquilo que está um pouco mais distante da elaboração do professor, é aquilo que já entendemos como a receita que vem pronta, né, da União, dos estados e do município. É quando vem pronto uma BNCC, é quando vem pronto uma diretriz curricular, é quando vem pronto resoluções e referenciais para o trabalho, né, aquela receitinha pronta, propriamente dito. Nós temos o planejamento escolar, que se trata da organização do trabalho da escola, né, que é da instituição de ensino, e o planejamento de ensino, que é aquilo que é apreendido pelo professor no cotidiano, né, que vai articular os seus saberes, né, com as outras instâncias, com os outros níveis de planejamento. E aí o planejamento, nesse sentido, ele é visto como um articulador de todos esses níveis, né, de toda a prática, né, que se constitui ali. E aí o professor, quando ele planeja, ele precisa desenvolver percepções, desenvolver e associar saberes, né, que vão dar sentido à sua prática pedagógica. Então o planejamento, na verdade, quando ele é bem elaborado e bem concebido pelo professor, ele vai promover uma autonomia do professor. É aquela situação de que você observa que o professor, ele detém todas as estratégias do seu trabalho de uma forma autônoma, que ele não fica preso, por exemplo, àquele professor que só consegue dar aula se ele pegar o livro e passar a aula toda, os 50 minutos, lendo todo aquele material, né? Aquele professor que fica com o seu caderninho, né, como roteiro, e aí, pessoal, o que significa isso? E aquilo outro, e tá ali de acordo, porque ele não consegue desenvolver essa autonomia em relação aos seus saberes, que a gente vai identificar aqui que são vários, né, as ferramentas que ele precisa trabalhar. Tem professor que só consegue dar aula se tiver um projetor, um data show para seguir um roteiro. Tem professor que só consegue seguir a sequência do material didático. Tem professor que só consegue dar aula se for dentro da sala de aula, né? Então, é nesse sentido, né, que a gente coloca, né, o planejamento como uma ferramenta reflexiva para que o professor possa construir e reconstruir os seus saberes e lhe dar a autonomia do seu trabalho educativo. Mas para isso, né, para que chegue nessa proposta, né, o professor precisa compreender que a escola é um espaço de formação e que ele vai aprender a planejar aonde? E aí, pessoal, vocês imaginam em que local o professor vai aprender a fazer o planejamento? É aonde que ele vai aprender a fazer o planejamento? O que vocês acham? Eu quero ouvir vocês.
Será? Ah, muito bem. Porque eu já ia perguntar, Júnior, se a gente poderia aprender ser na escola, né? Então, o Júnior apontou que é na escola, né? Então, o professor tem a escola como locus de espaço de formação e também de aprendizagem e de empoderamento, de apropriação do planejamento propriamente dito, né? E que o planejamento se constitui num caminho para a construção dessa autonomia do trabalho docente, né? E o planejamento vai colaborar com a formação, né, desses professores que participam desse processo. E então o professor precisa compreender a função social da escola. E aí eu chamo a atenção de vocês para ler o capítulo específico sobre função social da escola no livro de José Carlos Libânio, Didática, que ele traz fundamentações muito pertinentes sobre a função social da escola. As concepções de educação que a gente já está careca de saber. A gente reviu essas concepções de educação na aula anterior, quando a gente tratou das tendências pedagógicas. E se vocês quiserem rememorar essas concepções de educação, vão lá em Filosofia da Educação, vão lá em História da Educação, né? Vão lá em Sociologia da Educação, porque em todas essas disciplinas ditas teóricas, né, da pedagogia, do ramo da pedagogia, trazem as percepções sobre educação, tá? E os saberes docentes, né? Os saberes docentes, eu vou trazer agora alguns pontos reflexivos, né? Inclusive trago para vocês como sugestão um autor canadense, que é o Maurice Tardif, um grande estudioso de saberes docentes. Assim como aqui no Brasil nós temos a professora Selma Garrido Pimenta, muito expert no assunto quando se fala de saberes docentes, tá? Além de Maurice Tardif, Selma Garrido, nós temos também Gautier, que é um grande estudioso de saberes docentes, tá? Então são teóricos que eu estou trazendo aqui como pensadores, que eu estou trazendo aqui como referência para que vocês se apropriem, porque é importante nessa caminhada. E aí eu trago uma definição de saber docente, né, definido por Maurice Tardif, em que ele diz que o saber, né, como pensamento, ideia, juízo, discurso, argumento, que obedecem a uma certa exigência de racionalidade. E quando ele diz racionalidade, ele está dizendo que é aquela racionalidade capaz de se justificar por meio das atitudes, né? Quais são essas atitudes? A razão, a declaração, o procedimento, o discurso propriamente dito, né? Então, quando ele coloca que o saber é aquilo que você constitui do seu pensamento, mas que essa constituição se dá por uma forma racional, e essa racionalidade não é aquele pensamento mecanizado, aquele pensamento lógico, linear, não, muito pelo contrário, é quando ele é produzido por meio do trabalho propriamente dito, né? Que tem uma certa pertinência, um certo riso de valor, né? Então é uma capacidade de se verificar a argumentação, ou seja, é um discurso que se propõe, né, em função dos atos. E aí o Maurice Tardif também apresenta, né, quais são esses saberes que a gente precisa incumbir no entendimento do planejamento, que é essencial. Primeiro, nós temos os saberes da formação profissional. Quais são esses saberes? É esse que nós estamos adquirindo aqui na universidade, né? Com os professores, com os teóricos, né? Que concebem as teorias. Nós temos aí as teorias de aprendizagem, nós temos aí a didática, né? Nós temos aí diversas disciplinas de cunho profissional, né? Como metodologia de ensino, né? Como eu disse para vocês, a didática, a psicomotricidade, a psicologia da educação, a psicologia da aprendizagem, né? Que são ramos de conhecimento da pedagogia, que são disciplinas de cunho que qualificam o trabalho profissional do professor e que sem esses conhecimentos profissionais o professor não exerce a docência e que são necessários, porque se eu vou montar um planejamento para a educação infantil, olha só a importância desse saber. Eu estou elaborando um planejamento aonde eu estou idealizando todas as propostas possíveis para serem desenvolvidas com as minhas crianças de 4 anos de idade. Então, que tipos de saber eu preciso ter, né, para trabalhar conteúdos, para trabalhar situações, problemas com essas crianças de 4 anos de idade? Eu preciso entender da psicologia do desenvolvimento, desde o nascimento até a etapa
etapa mais evolutiva da vida dessa criança. Então, como é que essa criança se desenvolve? Como é que essa criança desenvolve os discursos, a oralidade linguística, né? Então, como é que ela se comunica, como é que ela expressa, como ela domina a língua materna? Preciso entender a linguística nesse sentido para me ajudar. Como é que eu vou alfabetizar uma criança de 4 anos de idade? Então, eu preciso da disciplina de letramento e alfabetização, por exemplo, que é um saber profissional da área, né, da educação, em especial da pedagogia. Então, vocês precisam compreender que essa formação profissional, ela é embasada de saberes e que esses saberes são constituídos na universidade. Um outro tipo de saber que Maurício Tardif coloca que é necessário para o desenvolvimento, para o trabalho com o planejamento, são os saberes disciplinares. Então, são os campos de conhecimento, são as disciplinas que eu vou trabalhar no meu cotidiano. Ora, se eu vou dar aula para uma turma de 3º ano do ensino fundamental, então eu preciso saber as disciplinas, os conteúdos dessas disciplinas, de língua portuguesa, matemática, história, geografia. Se eu for trabalhar com a educação infantil, eu preciso saber que esses saberes disciplinares são os campos de experiências expressos na BNCC. Quais são esses campos de experiência? São 5 campos de experiências que a gente já estudou, né, na BNCC, que é eu, nós e o outro, é a linguagem e pensamento, transformações em medidas, corpo em movimento, né, a arte. Então, são saberes disciplinares que a gente tem acesso a partir das orientações do planejamento educacional, que são aqueles planejamentos elaborados pelos entes federativos, né, que vêm de cima para baixo, mas que são importantes, né, para o desenvolvimento, né, do trabalho educativo. Nós temos aí os saberes curriculares. Olha, muito importante esses saberes curriculares, porque são esses saberes curriculares que vão dar norte, né, ao trabalho do professor, que são as técnicas de ensino, né, que são a organização, né, dos saberes disciplinares, né, que somente o currículo promove esse tipo de saber, né, que esse tipo de saber vem da organização curricular. Então, é um saber curricular que eu preciso apreender do meu planejamento educacional, né, aquilo que está expresso nas diretrizes curriculares, né, a forma como se dá toda essa organização, né, dessas disciplinas. E nós temos aí, não por último, mas tão importante quanto as demais, os saberes de experiência. Quais são esses saberes de experiência? É aquilo que o professor tem internalizado, é aquela referência do professor que ele tinha, é aquilo que inspirou a ele a ser professor, é aquilo que ele traz da experiência dele como estudante e que agora ele vai transpor para sua condição agora de professor. Então, são as experiências que ele adquire ao longo de sua vida, né? E que também fazem parte, porque quando o professor vai planejar, eu vou trabalhar tabuada. Poxa, quando eu era estudante, eu me lembro que aquele professor fez um trabalho assim, assado para tabuada. Então, eu também vou trazer isso para os meus alunos, porque ali eu aprendi tabuada. Veja só, a inspiração da experiência que ele teve, né? Então, o planejamento é muito mais do que pensar algo burocrático, propriamente dito. Vocês estão conseguindo compreender a importância do planejamento? Se sim, coloquem isso e compartilhem aqui com a gente, por favor. Ótimo, então vocês viram que o planejamento tá para muito mais do que uma ferramenta burocrática, né? Quando o professor consegue compreender os elementos que constituem, né, o planejamento, que a gente vai ter a oportunidade de conhecer, associado a essas percepções teóricas do planejamento, né, da sua funcionalidade, né, da sua conceituação, né, torna-se mais significativo o trabalho com o planejamento. E aí, pessoal, a gente não pode esquecer de hipótese alguma, que quando a gente falar de planejamento, é extremamente necessário sempre memorizar o objeto de estudo da didática, que é o processo ensino-aprendizagem. Então, quando eu falo de planejamento, eu vou pensar no professor, eu vou pensar, lembra, planejamento é uma relação entre pensamento e ação.
Então eu vou pensar, eu enquanto professor, nas ações que eu, professor, vou fazer, vou pensar nos meus objetivos de ensino, vou pensar nas minhas estratégias, no ambiente, nos conteúdos, vou pensar nos meus alunos. Então eu não posso perder de foco, tá? Que o objeto de estudo da didática é o processo ensino-aprendizagem. E que para trabalhar planejamento, eu preciso centralizar o objeto de estudo da didática, que é o processo ensino-aprendizagem. E aí a gente precisa romper paradigmas, principalmente nas escolas, porque o grande calo do trabalho com o planejamento acontece nas escolas. O planejamento é um processo de racionalização. Tardif já fala que o saber é um processo racionalizado, mas intencional, mediado de intenções, né? E aqui o José Carlos Libânio diz que o planejamento é um processo de racionalização, de organização, de coordenação da ação docente, né? Que é articulado à atividade escolar, né? Que parte da problemática, né? Do contexto vivido. Lembra do campo observável, né? Observar aquele campo, né? Identificar os pormenores. E aí eu trago um percurso reflexivo sobre a importância do planejamento. Isso aí, pessoal, foi extraído do livro do professor Moacir Gadotti, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos níveis de planejamento, a gente pode pensar, por exemplo, né, nessa situação, né, que é uma educação para todos. Isso aí é o quê? Planejamento educacional, uma educação para todos, é um ideário social, né? Que se respeite a diversidade, as minorias, a pluralidade, né? Doutrinas, direitos humanos, eliminando estereótipos, ampliando horizontes de conhecimento e de visão de mundo. Então, isso é concepção de educação. Concepção de educação a gente vê materializada onde? No planejamento educacional, né? E aí a gente tem uma educação que trabalhe mais com o significado do que o conteúdo, né? Tornando a educação, né, um ato essencialmente significativo para o estudante. Ora, uma educação que trabalhe mais o significado do que o conteúdo já é o projeto pedagógico da escola, né? Então, é o planejamento escolar, né, que vai ali idealizar aquele sujeito para aquele contexto, naquele sentido, né? Trabalhando com a noção de poder local, de pequenos grupos, de educação chamada pós-moderna, né, porque é esse contexto, é esse momento que está sendo vivido, né, que valoriza o movimento imediato, afetivo, a relação, a intensidade, a solidez, enfim, a autogestão. Então, é uma percepção que a gente precisa ter do projeto político-pedagógico da escola, e somente o projeto político-pedagógico pode promover esse tipo de reflexão, né? E aí, né, se pretende enfrentar o desafio de manter o equilíbrio entre cultura local, regional, própria de um grupo social ou de minoria, né? Ou seja, trabalhar o patrimônio da humanidade. Então, o professor ele precisa pensar, né, em todas essas concepções, em todos esses significados, em todas essas as suas implicações para atribuir ao seu plano de aula. Então, veja só como é complexo, de fato, né, o trabalho educativo propriamente dito. E aí eu quero apresentar para vocês os elementos do ato de planejar. Então, quando a gente vai pensar no planejamento, lembrando que planejamento é uma relação entre pensamento e ação. Ora, pensando nessa perspectiva, eu tenho que levar em consideração contexto escolar, alunos, comunidade escolar, né, ideal de formação, agentes educativos, né, os saberes propriamente dito. E aí eu trago uma citação de Edilaine Vagulha, né, da professora da Universidade Estadual de Londrina, em que ela diz que o planejamento é uma atividade mental que envolve reflexão e previsão de ações, né? Para ser concretizado, o planejamento necessita ser transformado em um documento, ou seja, em um plano ou um projeto. Ora, se eu tenho todas aquelas percepções, né, de quem que eu desejo formar, né, por qual motivo, o que de fato vai fundamentar todo o meu trabalho educativo, agora eu preciso materializar isso em registro. Aí sim entra em ação o plano de aula, né, nesse sentido. Então tem uma certa diferença, né, dos planejamentos, como eu disse para vocês, né, e aí eu chego propriamente
né, no planejamento em que a responsabilidade do professor é intrínseca, é aquela que realmente há um envolvimento maior, né, do trabalho docente, né? Charles Adi diz que o plano e os projetos constituem a forma escrita do planejamento. Então, o planejamento, quem teve a oportunidade, inclusive, de rememorar o que foi dito na web aula pela professora conteudista dessa disciplina, ela traz que o planejamento está a nível subjetivo, ou seja, a nível do pensamento, né, da racionalidade, ou seja, do cognitivo do professor, né? Só que para sair dessa esfera cognitiva, né, desse ato reflexivo, desse pensamento, o professor vai precisar materializar, vai precisar registrar isso. E aí é que é o grande lance do planejamento, né, do ensino, né, que é você transpor todos esses ideais. Poxa, mas eu não posso pensar, por exemplo, eu tenho que pensar numa atividade para aplicar amanhã com os meus alunos. Não, eu tenho que pensar o porquê que eles precisam aprender a fazer esse tipo de cálculo, né? O que vai trazer sentido para eles aprender a fazer esse tipo de cálculo, né? E aí eu trago para vocês essa situação, que o planejamento de ensino, né, quando se reporta ao professor, né, nós temos aí o plano de curso, ou plano anual, plano de unidade e plano de aula. Em algumas instituições, nós temos aqui o seguinte, que o plano de curso, ele está junto com o plano de unidade, né? Então, são ações combinadas, né? Então, os professores no começo do ano são convidados a montar os seus planos de curso ou o seu plano anual, e no cotidiano ele é convidado a elaborar o seu plano de aula, aquilo que ele vai executar diariamente dentro da sua área, né, de conhecimento. Então, partindo disso, eu apresento a vocês o plano anual, né, ou plano de curso, ou plano de unidade. O que vem a ser o plano de curso? É aquilo que o professor vai materializar do planejamento educacional com o planejamento escolar. Ou seja, todas as orientações que ele tem de LDB, de Lei de Diretrizes e Bases, de Parâmetros Curriculares Nacionais, Diretrizes Curriculares Nacionais, Base Nacional Comum Curricular, que ele vai pegar do Estatuto da Criança e do Adolescente, que ele vai pegar nos principais programas criados pelos entes federativos, União, Estado, município. Por exemplo, aqui, quando o professor vai montar o seu plano anual, ele vai se reportar ao Plano Nacional do Livro Didático, por exemplo, Programa Nacional do Livro Didático. Se é um professor que trabalha na zona rural, que é distante do seu local de moradia, ele pode pensar nos programas alternativos, por exemplo, da merenda escolar, agricultura da família, o programa de transporte escolar. Então, são os programas que assessoram o trabalho educativo. E as próprias resoluções do Conselho Estadual de Educação, do Conselho Municipal de Educação. Por exemplo, se ele trabalha numa escola que só funciona educação infantil, então quais são as resoluções do município que regulamentam a educação infantil? Por exemplo, o professor quer saber quantos alunos ele pode receber na sua turma. Ele vai na resolução do Conselho Municipal de Educação, que lá vai dizer que para cada metro quadrado comporta-se tanto aluno. Então, dentro de uma sala de aula, ele pode receber tantos alunos de acordo com o metro quadrado daquela sala, né? Então, assim, não é para dizer, ele pode receber até 15 alunos. Existe a orientação de a cada 6 alunos ter um professor, né? Para crianças de 1 e 2 e 3 anos. Para as crianças de 4 e 5 anos, pode receber até 20 crianças. No primeiro ano do ensino fundamental, 25. Então, tem algumas orientações, como também tem algumas orientações que diz que o professor ele pode receber por metro quadrado, por exemplo, no ensino fundamental. E aí você vê salas superlotadas, por exemplo. Mas para o professor compreender isso, ele tem que dominar os planejamentos a nível educacional,
né? E aí ele precisa buscar âncora, né, no que dá base à elaboração disso. Além disso, o professor precisa pensar no planejamento escolar. O que é o planejamento escolar? É aquilo que é trabalhado no cotidiano da escola. Então ele tem a orientação do currículo, ele tem a orientação do projeto político-pedagógico da escola, dos projetos pedagógicos, dos livros didáticos, dos livros paradidáticos, dos programas de ensino, né? E que juntando todos esses materiais nos níveis de planejamento educacional e escolar, ele consegue elaborar o seu plano anual de trabalho, ou seu plano de curso, né? E aí ele vai dizer qual é a disciplina que ele trabalha, qual é o ano, a carga horária, e aí ele vai pegar qual o objetivo principal. Geralmente, esse objetivo geral, ou objetivo principal, ele vai pegar dessas matrizes maiores. Por exemplo, ele vai pegar da BNCC, né? Então, se ele vai trabalhar, por exemplo, no primeiro ano do ensino fundamental, a disciplina de língua portuguesa, o que a BNCC vem trazendo de importância para a língua portuguesa para os alunos do primeiro ano do ensino fundamental? Né? E aí ele vai compor seu objetivo geral diante daquela disciplina de acordo com as diretrizes que ele tem. E os objetivos específicos, ele vai pegar da onde? Das principais competências que estão lá na BNCC em relação à disciplina de língua portuguesa. E aí ele vai pegar os conteúdos ele vai pegar e ele vai dividir. Da onde? Dos livros didáticos, né? E vai relacionar com os projetos da escola, por exemplo, né? E aí, quantas aulas eu preciso para dar conteúdo X, conteúdo Y? E as principais metodologias. Então, é mais ou menos nesse sentido que o professor organiza o seu plano de trabalho, né? E aí, a partir desta percepção, a gente pode pensar em materializar o planejamento de ensino. Então, quando o professor vai pensar no planejamento de ensino, ele precisa pensar sobre a sondagem, ou seja, como é que ele vai buscar essas informações, o que os alunos já sabem, o que é a realidade da escola, né? Como é que se dá essas relações, porque ele não pode chegar lá e dizer, alunos, abram o caderno e vão escrever. Não, tem todo um contexto inicial, um contexto prévio, para que o professor possa pensar antes de materializar a sua aula. Os objetivos, né? Então ele precisa ver o que a escola deseja formar, o que está expresso no PPP, os objetivos mais amplos, né, do seu trabalho, a seleção de conteúdos, como é que ele vai selecionar, a metodologia, que são os caminhos que ele vai percorrer para intervir nessa realidade que ele previamente já identificou, né? Os recursos que ele vai utilizar, ele precisa pensar nesses recursos de acordo com a realidade que ele já buscou previamente. Então, se ele sabe que na escola tem um laboratório de informática, então ele vai pensar, né, ele planejar, né, vai ter ali no seu nível de pensamento, que é o planejamento, que ele pode contar com o laboratório de informática, que ele pode contar com as visitas de campo, que ele pode contar com outros espaços da escola, né? E que a partir do momento que ele domina, que tem esses espaços, que tem essas alternativas, quando ele for materializar o seu plano do dia a dia, ele já vai poder mobilizar, né, esses recursos pelo fato dele já ter refletido sobre esses recursos anteriormente, né? Então ele não vai pensar isso na hora que ele vai montar o plano, ele já tem isso materializado no seu pensamento. E a avaliação, porque a avaliação não é só pensar se meu aluno aprendeu ou não, mas pensar como foi esse percurso, se valeu a pena, se aquele recurso empregado para aquele momento ou para aquele contexto. Então a avaliação vai trazer essa análise crítica do trabalho do professor e da reorganização dos passos a serem perseguidos futuramente. E aí eu trago para vocês a questão do plano de aula, né? Então o plano de aula consiste numa proposta de trabalho para uma aula, para aquilo que ele vai executar em um dia letivo. Então, o plano de aula é aquilo que o professor vai executar em um dia letivo. Se ele é um professor disciplinar, ou seja, aquele professor específico por disciplina, que geralmente são os professores do ensino fundamental 2 e do ensino médio,
eles têm uma carga horária específica para trabalhar aquela disciplina, né? Então, eles vão pensar em plano de aula de acordo com a quantidade de aulas que ele precisa ministrar ao longo do ano letivo. Se for professor generalista, que é o que a gente chama de professores da educação infantil e do ensino fundamental 1, que são professores multidisciplinares, né, polivalentes, que trabalham com várias áreas de conhecimento, então ele vai pensar em cada dia letivo. Se tem 200 dias letivos, ele vai ter que pensar em 200 propostas de aulas letivas, propriamente dita. E dentro dessas aulas letivas, ele vai organizar as sequências didáticas, são aulas combinadas, aulas isoladas, então vai de acordo com a intencionalidade do seu trabalho. Eu trago para vocês aqui algumas reflexões sobre plano de aula. Na percepção do professor Celso Vasconcelos, ele tem uma obra, né, escrita Planejamento, tá? Que é esse livro bem aqui, ó, Planejamento, Projeto de Ensino-Aprendizagem e Projeto Político-Pedagógico, recomendo a vocês. Né? Ele vai dizer o seguinte, que o plano de aula é uma proposta de trabalho, né, do professor para uma determinada aula, tá? E isso é obrigatório, por exemplo, para vocês entenderem esse nível, é obrigatório, é garantido no artigo 13 da LDB. Tem professores que participam de processos seletivos para fazer parte de instituições de ensino, em que a apresentação do plano de aula é uma etapa obrigatória do processo seletivo, por exemplo, né? Então, é um nível de detalhamento e de objetividade da sua proposta de trabalho. Não é pensar, né, que qual é a atividade que eu vou aplicar para o meu aluno, por exemplo. E sim, nos objetivos. Ah, eu vou aplicar uma lista de tabuada para os meus alunos. Não. Eu vou pensar, por que meus alunos devem aprender tabuada? Então, eu vou materializar naquela aula aquele objetivo, aquela proposta, né? Já na percepção do professor José Carlos Libânio, no livro dele de didática, ele vai dizer que a aula é um conjunto de meios e condições pelos quais os professores dirimem, estimulam o ensino em função da atividade. Bom, já o professor, né, Libânio, como eu disse para vocês, ele vai dizer que a aula é um conjunto de meios e condições pelos quais os professores vão dirimir e vão estimular o ensino em função de atividade própria, né, do processo ensino-aprendizagem. Ou seja, vai englobar, né, formas didáticas organizadas, direta ou indiretamente pelo professor. Enfim, é uma situação didática, né? É o que o professor Libânio defende sobre plano de aula. E aqui eu quero apresentar os elementos, né, que devem conter no plano de aula. E eu quero que vocês prestem bem atenção nesses elementos, porque são esses elementos que vão ajudar vocês a elaborar um plano de aula. Independente de qual escola vocês estão ou vão atuar, independente das atividades propostas da disciplina, se a disciplina está propondo para que você elabore o seu plano de aula, então você vai pensar no modelo diagramado, porque quando a gente fala de planejamento, a gente pensa em algo estruturado, um formulário, um plano, uma tabela, mas que nessa materialização vocês levem em consideração esses elementos, tá? Quais são esses elementos? Objetivos, conteúdo, métodos e recursos e avaliação. Eu vou me deter mais, né, nos objetivos, conteúdos, métodos e recursos. Não vou me deter muito com a avaliação, porque vai ser um assunto específico, né, de uma web que eu vou ter com vocês, tá? Então, os elementos de um plano de aula, né, devem envolver situações pontualmente pensadas. Por isso que o professor pensa primeiro, planejamento. A partir do momento que ele tem idealizado, refletido sobre essas situações, é que ele vai pensar no seu plano de aula para cada dia letivo, tá? Então, além de considerar
os outros elementos, as outras instâncias de planejamento, como a gente já discutiu, o plano de aula do professor também vai ter influências do meio. Quais são essas influências do meio? São as influências, por exemplo, políticas da escola, culturais da sociedade que está ao entorno da escola, das variáveis econômicas, né, dos recursos propriamente dito, né? Então, é um balanço de influências também, inclusive individual do professor, das suas experiências, dos seus desejos, das suas expectativas, como também do coletivo, que é da escola, da sociedade, por exemplo, né? Então, quando a gente fala de objetivos, eu quero até compartilhar com vocês essa imagem, tá? Eu penso em níveis, né? Então, ao estabelecer um objetivo, eu devo, né, substituir a pergunta, o que meus alunos farão hoje, né? Quando eu coloquei o exemplo para vocês, hoje meus alunos vão fazer uma lista da tabuada, do 1 a 10. Né? Então eu preciso substituir esse tipo de reflexão, esse tipo de pergunta, né? Para qual, por exemplo, né? O que os meus alunos vão entender com a aplicação da tabuada, né? Para que serve a tabuada? Em quais situações eu utilizo a tabuada? Porque a lista da tabuada é uma consequência do que eles estão aprendendo, não é a minha finalidade enquanto professor, enquanto ato educativo, né? Então, quando eu penso nos objetivos, eu preciso me remeter, segundo o professor Libânio, né, na sua obra didática, a 3 pressupostos. Eu preciso compreender a sociedade que eu estou ali envolvida, e isso está expresso nos ideários de concepção de educação. Eu preciso pensar em quem eu desejo formar. Eu estou trabalhando com crianças de 8 anos de idade. Quem são essas crianças de 8 anos de idade? O que a escola deseja, né, formar, né, e contribuir para a formação dessas crianças de 8 anos de idade? Projeto político-pedagógico da escola, né? E quais são os conteúdos básicos que estão acumulados aí historicamente, né, que estão expressos pelos currículos, que eu vou necessitar abordar nessa minha aula? Matemática, né? Então, é a parte algébrica, é a parte da trigonometria, enfim, são saberes curriculares, né? Então, eu preciso me reportar ao planejamento educacional, né, das outras instâncias, ao planejamento da escola, ao PPP, a matriz curricular, né? E aí eu penso no meu objetivo geral, tá? E depois disso, eu vou pensar nos objetivos específicos, porque não é só o que os meus alunos vão aprender com a tabuada, né? Então tem todo um mecanismo para isso, né? Então, voltando novamente aos objetivos gerais. Então, quando eu penso os objetivos gerais, eu vou pensar aqueles que estão ligados ao projeto de educação, aos níveis de nação, de sociedade, à função social da escola, aqueles objetivos que são idealizados coletivamente, né? E até aqueles que são idealizados pelo próprio professor, né? Então, por exemplo, o que diz o artigo 1º da LDB? Diz que a educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, né? O seu preparo para o exercício da cidadania e para a sua qualificação profissional. Então, o que a tabuada, né, pode ter de relação com esse objetivo, né, principal da instância principal da educação? O PPP da minha escola diz, por exemplo, né, que eu devo formar o cidadão crítico, reflexivo, capaz de atuar de modo significativo na sua realidade. Ótimo, bacana. Então, como eu vou vincular esse conteúdo curricular a esse objetivo, que também é estratégico, né? E o professor, ele tem na sua percepção, enquanto profissional, enquanto agente educativo, que ele deve formar o seu aluno para se libertar do sistema opressor e não reproduzir o modus operandi da sociedade, né? Dessa luta de classes, por exemplo, né? Então, como é que a tabuada vai ajudar a eu formar isso? Porque assim, não é só ensinar a tabuada, eu estou ensinando tabuada e pensando quem é essa criança de 8 anos que eu estou formando, né?
Então, para ajudar nessas conexões, eu também tenho os objetivos específicos. O que são objetivos específicos? Segundo o professor Libani, os objetivos específicos, eles particularizam todos esses desejos que eu disse para vocês anteriormente, né? Então, cada disciplina tem os seus objetivos. E quando eu penso nesses objetivos específicos, eu tenho que pensar, pessoal, propriamente dito, na capacidade de desenvolvimento dos meus alunos. Então, quando eu aplico tabuada, que tipo de contribuição, quais são os objetivos que eu tenho que pensar com os meus alunos para desenvolver capacidades motoras, psicossociais e cognitivas, né? Então, que tipo de relação eu vou precisar me ater, né, para desenvolver esse conteúdo de acordo com a potencialidade da aprendizagem do aluno. Haja vista, quando a gente, por exemplo, estudou na psicologia, que a gente tem alunos com múltiplas inteligências, por exemplo. Então, como é que eu vou trabalhar a tabuada atingindo esses níveis de inteligência, por exemplo? Então, é preciso que eu tenha um certo conhecimento sobre, por exemplo... Espera só um pouquinho aí. Oi? Aumente um pouquinho a tela aí daqui do slide. Eu não sei se eu vou conseguir aumentar porque é padrão do aplicativo, né? Então tá. Tá? Mas os slides vão estar disponíveis, depois dá para fazer uma leitura, né? Então, quando eu vou pensar, né, no conteúdo tabuada, eu tenho que pensar, né, nesses ideais de formação do indivíduo, pensando nessa formação da criança de 8 anos, e pensar, bom, dentro da minha sala de aula eu tenho alunos com diversas personalidades, com diversas inteligências. Então, como o meu aluno sinestésico vai aprender tabuada? Como é que meu aluno, que é muito visual, vai aprender tabuada? Aquele meu aluno que é muito auditivo, como é que ele vai aprender tabuada? Aquele meu aluno que gosta muito de escrever, como é que ele vai aprender tabuada? Aquele que tem uma inteligência espacial, como é que ele vai aprender a tabuada? Então, eu preciso ter esses domínios para que eu possa ter objetivos específicos para se traçar no meu plano de aula, porque é lá no meu plano de aula que eu vou ter que pensar nesses pormenores. Se eu vou trabalhar, por exemplo, jogos educativos com as crianças da educação infantil, eu também tenho que pensar nessas particularidades. Eu vou pensar lá no meu campo de experiência, nós e os outros, os jogos educativos para trabalhar a sociabilidade entre esses alunos, mas esses alunos são repletos de movimentos, de interações, então como é que eu vou pensar, né, nesses objetivos específicos, né? E aí eu trago também para vocês os níveis de objetivos que eu preciso pensar na minha aula. Na educação pós-moderna, nós temos aqui a aplicação da taxonomia de Bloom. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês. Não sei se eu vou conseguir aumentar. O que é a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom, na verdade, é um experimento, né, de alguns cientistas norte-americanos que se utilizaram para definir os níveis de aprendizagem dos meus alunos durante a aula. Então, o nível mais básico que eu tenho é o de lembrar. Será que todo tempo eu vou fazer atividades ou pensar em objetivos que só vão fortalecer esse nível de aprendizagem que é a lembrança? Porque a lembrança colocar elementos, identificar elementos, é algo muito elementar. É algo que os alunos precisam fazer no seu cotidiano. E que eu não tenho que pensar numa atividade que tenha somente o cunho de lembrar os alunos, conceitos, de lembrar aluno, nomenclaturas, de pedir o aluno para identificar, né? Então, isso é algo constante na minha aula. Então, pensando no nível mais avançado, tem um nível aqui de compreensão, né? Então, o que eu tenho a nível de compreensão? É quando os alunos começam a exercer a função crítica do pensamento. No nível de aplicação, por exemplo, da tabuada, como é que eu aplico isso no meu cotidiano? Como é que eu analiso o resultado dessa tabuada? Como é que eu avalio a importância do uso da tabuada? Como é que meu aluno pode criar situações do cotidiano usando tabuada? Então vejam o nível de aprendizado, né? De significação, de nível, de
de crescimento das capacidades sociais, motoras, cognitivas e afetivas dos alunos quando eu penso nos objetivos, que são aqueles meus verbos de ação que eu utilizo no meu planejamento, né? Então, o que se deseja que o aluno? Compreender a aplicação da tabuada, aplicar situações da tabuada, utilizando a tabuada em ações de, por exemplo, comprar produtos, enfim. Então, são aqueles verbos de ações, né, que eu utilizo, né, no dia a dia, tá? Então, aí eu tenho o primeiro ponto do meu plano, que é o objetivo. Depois eu tenho aí os conteúdos, né, como elemento do plano de aula. Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês, o que é conteúdo? O que vocês entendem por conteúdo? Né? O que vem a ser conteúdo? Vocês querem dar um palpite, né, do que vem a ser conteúdo? Tá? Então, a gente avançando um pouco mais, né, a gente precisa compreender que conteúdo não é só uma lista, né, de assuntos, propriamente dito, né? Visto que a escola tem uma função social, né, que é democratizar e socializar os conhecimentos, né, que estão aí dispostos historicamente, né? Então, o conteúdo é uma relação íntima entre, né, a disciplina, o ensino e o estudo. Então, os conteúdos são formulados, né, por conhecimentos, habilidades e atitudes, né, com uma extrema valorização de capacidades do desenvolvimento do aluno, né? E quando a gente fala da capacidade de desenvolvimento do aluno, são aqueles 4 aspectos de desenvolvimento: motor, social, cognitivo e afetivo. Mas quando a gente fala de conteúdo, a gente sempre faz uma relação com o desenvolvimento cognitivo, aquele ligado diretamente com a inteligência, né? Então, é notório quando a gente fala de conteúdo pensar somente nesse tipo de capacidade, né, que a gente pode desenvolver com os nossos alunos, né? A Brenda está dizendo que conteúdo é um conjunto de valores, de conhecimentos, de habilidades e atitudes que o professor deve ensinar para garantir o desenvolvimento do aluno. É isso mesmo, né? É para isso que serve o conteúdo, né? Essa é a finalidade do conteúdo, né? Então, corroborando isso com o que a Brena falou, o professor José Carlos Libânio diz que conteúdos englobam ideias, conceitos, fatos, processos, princípios, leis, regras, habilidades, né, modos de atividades, métodos, convivência, né, valores, enfim, uma série de situações, né? Então, a melhor forma de se materializar os conteúdos, né, são os livros didáticos. Então, hoje a gente tem os livros didáticos como o melhor instrumento que materializa, né, os conteúdos, né? Nós temos os programas de ensino, né? Nós temos as convicções do professor, do que ele acredita que seja conteúdo. Isso é muito importante também considerar. Eu acredito que um debate sobre o uso racional da água seja um conteúdo muito importante, é aquilo que está sendo materializado pelo professor, pela convicção do professor. De repente não tem um conteúdo específico, mas ele cria esse conteúdo a partir da necessidade, tá? E aí, pessoal, esses conteúdos, né, eles são organizados em forma de disciplinas, tá? Antigamente a gente falava matérias, mas hoje a gente diz disciplina. E com a BNCC a gente diz campos de experiência na educação infantil. E no ensino fundamental a gente fala de campos de áreas de conhecimento, né? Nós temos aí os componentes curriculares, né, propriamente dito. E são frutos, lógico, né, daquilo que está sendo produzido historicamente pela sociedade, tá? Pessoal, uma coisa muito importante, né? Um ponto muito importante, né, que a gente deve pensar. Quem que escolhe os conteúdos? Quem que vocês acham, né? Na percepção de vocês, quem deve escolher
os conteúdos? Vamos lá. Quem que vocês acham? Pode colocar aí no chat. Quem que vocês acham que deve escolher? Quem deve escolher os conteúdos? Será que são os alunos? A Brena tá colocando aqui, os alunos. Quem mais? O que vocês acham? Né? Quem deve escolher esses conteúdos? A Iana disse que são os professores. Quem mais? Um conjunto, os alunos, os professores, né? A Joana colocou, né? Então, assim, a princípio, né? E como última tarefa seria o professor. Mas a gente sabe, quando a gente estudou lá na disciplina de currículo, que existe, né, as pessoas por trás da elaboração dos currículos, que é o que a gente chama de curriculistas, né? Que dão um certo tom para a seleção de conteúdos. Então, a gente tem os programas oficiais, tem os saberes científicos, tem a matriz curricular, que, de uma certa forma, né, determinam os conteúdos que têm que ser aprendidos para aquela faixa etária, para aquela série, né? Mas os professores dão um intimato geral, né, dão o ultimato sobre os conteúdos que vão, né, trabalhar ao longo do ano letivo, tá? E outra coisa também, pessoal, eu quero que vocês percebam que os conteúdos têm uma ligação direta com as tendências pedagógicas. Se é uma escola tradicional, ela vai ser uma escola conteudista. Então, uma escola conteudista vai valorizar o livro didático, vai valorizar planejamentos em que o professor é centralidade do ato educativo. Então, o planejamento tem mais ações para o professor do que para os alunos. É uma escola que vai valorizar no seu planejamento muitas tarefas para os alunos, como forma, né, de garantir a aprendizagem, e que vai utilizar métodos mais centrados na memorização, na repetição, na exposição verbal do professor, tá? Então, se é uma escola socioconstrutivista, ela vai querer dar uma centralidade nas ações dos alunos. Então, vai trabalhar conteúdos que valorizem mais a participação dos alunos, vai valorizar o planejamento, o plano de aula que tem mais ações para os alunos do que para o professor, vai querer incorporar passos de construção do conhecimento, que são os estágios de apropriação do desenvolvimento, da aprendizagem, Jean Piaget, por exemplo, vai querer trazer os níveis para que o professor possa pensar no seu planejamento. Se é uma escola que valoriza muito as relações sociais, né, o discurso, o diálogo, é uma escola que vai utilizar, por exemplo, né, as teorias de aprendizagem de Vygotsky ou Vallon, que vai primordiar mais pelas relações. E aí, qual é a tendência pedagógica que valoriza mais as relações, né? É a tendência liberal não renovada, né? Então, tem todo esse contexto para se pensar, né? Que os conteúdos também têm uma ligação direta com as tendências pedagógicas, tá? Então, fica também a dica para vocês. Outros elementos, né, super importantes, né, para se pensar no plano de aula são método e recursos. Tá? O que é um método? Tá? O método, né? Primeiro, deixa eu explicar o porquê que eu tô trazendo esses dois, né, junto. Tá? Os métodos estão diretamente ligados a uma combinação, né, entre as atividades, né, dos professores e dos alunos. Tá? Segundo o professor José Carlos Libânio, métodos, né, são meios para se alcançar os objetivos de ensino. É o famoso como, né? Em alguns
espaços educativos, algumas escolas, algumas redes de ensino, enfim. Pode usar nomenclaturas, tá? Para designar esses dois elementos. Tem planejamentos que vocês podem encontrar como metodologia, vocês podem encontrar como estratégias de ensino-aprendizagem ou procedimentos, tá? E aí é muito comum se fazer uma combinação entre métodos e recursos, tá bom? Mas o objetivo geral, né, é compreender que métodos e recursos, né, se trata de um ato que exige uma concepção metodológica, tá? Uma compreensão de princípios educativos para se chegar a um objetivo. Então é necessário, pessoal, considerar ramo de conhecimento da disciplina, né, aqueles saberes docentes que eu expliquei para vocês, né, que eu trouxe ali das formulações do professor Maurício Tardif, né, então é necessário, né, trazer esse ramo do conhecimento das disciplinas, né, da organização curricular, das experiências dos professores, né, para se propor métodos e técnicas, né, e recursos adequados. Segundo o professor Libânio, pessoal, pode-se apresentar diversas propostas, né, para analisar o método. Por exemplo, eu vou aplicar um método linguístico, né, quando eu disse para vocês, né, uma concepção metodológica, pensar em métodos linguísticos. Então, se eu vou trabalhar muito discurso, por exemplo, eu quero que essa aula minha seja uma aula mais dialogada. Então, eu vou pensar em métodos discursivos ou métodos linguísticos, né? E aí eu vou buscar, né, estratégias para isso. É uma aula matemática, né, de matemática, então eu vou valorizar métodos matemáticos. Eu vou trabalhar com os alunos em investigação científica. Aquela aula, por exemplo, que a gente tem como referência da nossa atividade, né, que é para você analisar as tendências pedagógicas assistindo uma aula de uma determinada professora, né, de uma disciplina, ela trabalha o conteúdo de ciências, então ali ela está usando métodos investigativos, porque ela pede para os meninos irem para o jardim da escola, fazer observações, preencher ali um roteiro, né? Métodos sociológicos, eu quero trabalhar esse conteúdo de história para promover uma transformação do comportamento dos meninos acerca de racismo, por exemplo, né? Então, vou usar o quê? Métodos sociológicos, né? Métodos de transformação, né? Métodos de organização. Eu quero que os meninos aprendam a se organizar na sala, eles são muito bagunceiros, então esse conteúdo aqui vai me ajudar a trabalhar um pouco essa percepção de disciplina, de organização. Então, o professor, ele precisa, né, ter essas concepções de método, e isso só aprende, né, na âncora das metodologias de ensino. Então, o professor, ele precisa organizar seus objetivos, né, para findá-los, né, pensando num conjunto intencional de várias ações. Assim, os métodos de ensino se reduzem às ações do professor para organizar a atividade de ensino e estudo do aluno. Então, quando a gente aplica metodologia ou estratégias de ensino-aprendizagem ou os procedimentos num plano de aula, a gente tem que pensar, pessoal, numa forma de buscar uma explicação, né, para aquele conteúdo. Eu quero trabalhar tabuada, ótimo. Então, como é que eu vou trabalhar tabuada? Né? Quais são os pressupostos? Né? Como vou orientar os meus alunos a compreender esse objeto de estudo, né, que é a tabuada? Né? Então, eu preciso saber o que os meus alunos já têm de conhecimento prévio. Então, para isso, como é que eu vou organizar, né, métodos para levantar conhecimento prévio dos alunos? Né? Como é que eu vou assegurar essa organização da aula propriamente dita? Né? É transformar o relacional, né, com o conteúdo da realidade, fazer essa relação, né, do conteúdo com a realidade. Então, metodologia é a segurança, né, que vai transpor teoria e prática, tá? E aí a gente precisa pensar em várias situações, né, pensar em vários tipos de métodos. Eu tenho um método expositivo, eu tenho um método dialogado, eu tenho um método colaborativo, eu tenho um método demonstrativo, estudo de caso, né? Então, até eu trouxe aí um diagrama para vocês, né, com vários métodos de trabalho, né, que precisam ser assegurados de acordo com os saberes dos professores, com os saberes disciplinares, né, com os saberes profissionais também, que é ligado da própria área de atuação do professor, tá?
à medida que se aplica os métodos, a gente pode associar os recursos, tá? Por isso que eu preferi trazer, né, eles associados, tá? Porque os recursos, pessoal, são os materiais que vão garantir a produção desse percurso. Então, os recursos devem ser empregados de acordo com as condições da realidade da escola, daquele espaço educativo, né? Eu vou pensar mais na viabilidade do que na materialidade. Por exemplo, eu vou trabalhar a tabuada, mas de repente eu não preciso de tantos elementos concretos para trabalhar a tabuada, mas eu posso pensar em situações hipotéticas para viabilizar esse entendimento da tabuada para os meus alunos de 8 anos, tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês que, segundo o professor Celso Vasconcelos, né, ele traz que os recursos, né, não dependem de estar num único local, ou seja, só a sala de aula, né? Eu posso utilizar recursos, né, que servem para mediar a realidade. Então, eu posso levar os alunos para o pátio para trabalhar tabuada, eu posso fazer uma visita de campo no supermercado para trabalhar tabuada, eu posso usar livros, eu posso usar um texto, eu posso usar um filme, né? Então, eu não dependo somente daquele espaço específico da sala de aula, tá? Uma outra coisa também que a gente precisa pensar, né, são as tarefas produzidas pelos alunos, né, a famosa tarefa de casa. Tem alguns professores que pensam nas tarefas como o próximo critério, né, que é a avaliação propriamente dita, né, mas as tarefas de casa precisam ser aplicadas, né, propostas para os alunos para se fazer também fora desse ambiente aprendido nesse processo de ensino-aprendizagem. Sobre a avaliação, que é um outro elemento obrigatório no meu plano, eu preciso pensar numa avaliação como uma atividade permanente da minha prática, né? E é fato que só se pode perceber se os objetivos traçados foram alcançados, né, para reorientar o trabalho educativo, né, permitir avaliar as minhas condutas enquanto professora, a conduta dos alunos, os recursos, os métodos, né, se eu de fato tiver planejado, né. Então, a avaliação não é somente mensurar, né, uma aprendizagem por meio de conceitos, né, tem uma abrangência muito maior do que isso, né. E a avaliação ela pode se caracterizar como diagnóstica, somativa ou formativa. E a gente vai ter uma web só para falar de avaliação, tá? Então, quando a gente pensa, né, em plano de aula, eu preciso primeiro materializar isso a nível de reflexão, que é o planejamento, né? Então, existem aí algumas etapas que eu preciso cumprir, né, para que de fato eu possa colocar em prática aquilo que eu vou trabalhar no meu cotidiano. Eu quero compartilhar com vocês aqui o seguinte, que plano de aula é muito função do que o professor compreende, né, como ferramenta de trabalho e como a escola também incorpora isso no cotidiano. Cada escola tem uma forma de organizar o trabalho educativo. E o professor muitas vezes precisa se adequar a esse tipo de realidade, né? Então, se é um professor que trabalha numa escola X de manhã e numa escola Y à tarde, ele vai ter vários momentos reflexivos de planejamento, né? Para que ele possa se materializar no plano de aula. E aí o plano de aula ele vai seguir de acordo com os ideários propostos pela escola. Porque tem escola que dá a liberdade do professor montar o seu plano de aula de acordo com a sua percepção, com o seu entendimento, geralmente nas escolas públicas. Os professores têm essa liberdade de montar o seu diagrama de aula, né, o seu plano de aula, né, de acordo com a praticidade que ele entende pelaquela ferramenta. Então, tem professores que vai elaborar um diagrama, né, muito elaborado e tem professores que não vão apresentar um diagrama de uma aula elaborada. Quando eu falo diagrama, eu falo formulário. Eu prefiro falar diagrama do que formulário, porque formulário é algo assim, já que sobrecarrega, né, a burocracia, né, mas é praticamente isso, né. Então,
tem escola que vai dizer para o professor que ele tem que elaborar o plano de aula dele de acordo com aquele formulário, com aquele diagrama, e o professor vai se adaptando nesse sentido. Mas o que vai dar significado ao plano é o que o professor vai materializar dos elementos que se constituem um plano de aula, porque esses elementos são elementos que existem em todos os formulários de planejamento de aula. O que vai mudar é a forma de disposição dessas informações. Mas sempre você vai encontrar no formulário um objetivo ou uma palavra semelhante ao objetivo, né? Você vai encontrar no formulário estratégias, ações dos professores, ação dos alunos, né? Mas todos eles vão se compor dentro desses elementos, tá? E eu trago aqui para vocês algumas dicas de livros, né, que eu acho interessante vocês lerem, né, que é o Planejamento Educacional, da professora Ilma Passos Alencastro Viega, Celso Vasconcelos, Planejamento, Danilo Gandin, também Planejamento. Tem esse livro aqui, que é o que a gente chama de receitas, né? Tem as receitas prontas. Tem professores que têm muita dificuldade de criar planejamentos para envolver os alunos, para engajar os alunos em situações de aprendizagem. Tem esse livro aqui também, que é a aula nota 10, quem quiser também dar uma folheada, porque o planejamento, ele necessita de uma certa criatividade, um elemento criador, né? E tem professores que têm muita dificuldade de pensar de forma criativa, né? Não que não seja válido esses livros de autoajuda para o trabalho educativo, mas criam o exercício, né, reflexivo do professor pensar com criatividade. Esse livro promove, né, essas situações em que o professor deve pensar com criatividade, né? Inclusive, eu trabalhei numa escola, né, aqui na cidade, em que era obrigatório os professores montarem seus planos de aula a partir desse livro. A escola comprou um livro para cada professor. Esse livro aqui, esse aqui eu ganhei, se não me falha a memória. Eu ganhei e foi dada uma missão para mim, na época, enquanto coordenadora, de validar os planos dos professores de acordo com o trabalho desses livros. E aí eu comecei a observar as aulas dos professores, a avaliar os planejamentos dos professores, né, se eles estavam tendo situações criativas, situações de estratégia que mobilizava mais a produção dos alunos. Então, às vezes, vale a pena esses tipos de recorte, né? E também, pessoal, deixo aqui também para vocês, né, uma frase de Danilo Gandin, que coloca que planejar é definir o necessário, é realizá-lo, sem o que imediato sufoque, né? Então, o objetivo, né, dessa web foi justamente trabalhar com vocês, né, a compreensão e a importância do planejamento, principalmente desmistificar, né, que planejamento é algo muito chato de se fazer, algo muito burocrático. Não é isso, não é dessa forma que devemos compreender o planejamento e nem exercer a sua função educativa, né, enquanto do planejamento. Mas entender, pessoal, que o planejamento é uma ferramenta de trabalho docente, é o que qualifica o trabalho docente. Sem planejamento não há ato, né, de trabalho docente, né? Então, quando se propõe a montar um planejamento, eu preciso pensar nesses elementos que subsidiam o meu trabalho educativo, para que eu chegue naquele ponto de planejar a minha aula de hoje, pensando quem são os meus alunos do terceiro ano do ensino fundamental, por exemplo, quem é a comunidade, é a escola onde eu trabalho, é uma escola carente, é uma escola de periferia, é uma escola de classe média, é uma escola da zona urbana, é uma escola da zona rural, né? É uma escola que só trabalha com ensino fundamental, é uma escola que tem multiplicidade de sujeitos, educação infantil, ensino fundamental, EJA, no contraturno, o prédio é cedido para o Estado, porque no interior acontece muito isso, é cedido pelo Estado, já é um outro público, é uma escola que tem muito recurso, que tem pouco recurso, é uma escola que gosta de trabalhar na coletividade, é uma escola muito individualista, é cada um por si, Deus por todos. Então, esses pormenores eu só consigo refletir
quando eu me mobilizo a planejar o meu ato educativo, o meu trabalho, a minha praxis educativa. E para isso eu preciso de pressupostos, tanto teóricos quanto práticos, para conceber esse trabalho docente. Ora, os teóricos são essas teorias que assessoram a gente a pensar a educação e o ato de educar, e a prática são as experiências que eu já tenho. É aquilo que eu já tenho concebido, né, nas minhas experiências e que pode fortalecer o meu trabalho enquanto professor. Tá? Então, eu acredito que o planejamento tenha que ir por essa vibe, né, e principalmente desmistificar que planejamento, né, é uma ferramenta, além de ser de cunho obrigatório, como é garantido na lei, é uma ferramenta, é um pressuposto, né, de um trabalho efetivamente educativo e que é muito complexo e que o planejamento, sobremaneira, vai me auxiliar nesse sentido, tá ok? Então, o que eu tinha para falar para vocês de planejamento era isso, né? Espero que vocês tenham compreendido, né, a essência, né, do planejamento.